O SBT iniciou nessa semana sua nova programação com o retorno do Bom Dia e Companhia, agora com a dupla Patati e Patatá, e também a estreia do Alô Você de Luiz Bate. E hoje vamos analisar como foi a audiência e também a repercussão dos programas. Pois é, minha gente, o SBT estreou na segunda-feira, 26 de maio, a sua nova programação. Claro que ela vai ser estreada, como a gente comentou aqui, de uma maneira bem gradual, nada de uma vez só. Com isso foi lançado o Alô Você e o Bom Dia e Companhia também. O programa de Luiz Bate é nas tardes e também houve o retorno do Bom Dia e Si agora com a dupla de palhaços Patati e Patatá e também o Bom Dia Esperança com Dave Leonardo. Antes da gente falar sobre a repercussão dos programas, é muito importante a gente destacar que a ideia da nova programação do SBT é resgatar, como a gente falou e como eles disseram em coletiva, as raízes do canal. Com o slogan A TV Mais Querida do Brasil, Daniela Berutti, em coletiva no dia 15 de maio, comentou sobre essa nova fase e até afirmou que se der errado pode cancelar tudo e mudar tudo novamente. Falando por mim, agora como telespectador mesmo e também, claro, entendedor do assunto, vale lembrar que Silvio Santos também errava muito. O Silvio errava demais. E eu vejo muita gente hoje nos comentários assim, de publicações falando assim, com o Silvio Santos não era assim. As filhas estão acabando com o SBT, como se na época do Silvio fosse mil maravilhas. Mas não era. Ele fazia coisas até piores do que as que estão sendo feitas hoje em dia. Mudava muita coisa. A exibição do programa Bom Dia e Companhia, comandado pela dupla Patati e Patatá, não conseguiu atender as expectativas e foi considerado um fracasso nas manhãs da emissora. A atração, que teve como objetivo captar o público infantil e manter a competitividade na faixa das manhãs, não alcançou os resultados esperados, refletindo uma queda muito significativa na audiência. Os números divulgados por fontes do site TV Pop, com base nos dados aí da Grande São Paulo, evidenciam que o programa não conseguiu se conectar com o público-alvo, o que levou a uma repercussão muito negativa para a programação do SBT, assim como um todo, porque quando um programa anterior vai mal, a entrega é muito ruim. A mudança na grade matinal da emissora acabou por beneficiar a principal concorrente, a Record, que aproveitou o momento para poder se solidificar aí a sua posição no mercado. A primeira estreia do dia foi o Dave Leonardo com o seu programete Bom Dia Esperança de 5 minutinhos e fracassou mais uma vez na programação. Um ano depois da primeira tentativa da Daniela Berutti de emplacar o Evangelista, porque ele já teve um espaço no Chega Mais, né, na revista que fracassou, a executiva decidiu dobrar a aposta. Ao invés de um simples quadro em outra atração, o pregador ganhou um programa solo, ainda que curto, para poder chamar de seu. Assim como no ano passado, não foi uma boa ideia. A estreia do Bom Dia Esperança estreou em terceiro lugar, atrás da edição matinal do Balanço Geral, mas conseguiu, com relativo contexto, incrementar os números do SBT. Os dados de audiência da Grande São Paulo, obtidos aí pelo site TV Pop, revelam que a primeira edição, a estreia do Bom Dia Esperança, marcou apenas 2,6 de média, índice suficiente para poder garantir a sintonia de 12% dos lares da principal metrópole do país. Na mesma faixa, a Record, ali de 7h30 até 7h35, que foi o tempo de exibição do programa do Dave, a Record ficou na vice-liderança com um balanço geral com 2,9. A Globo liderou com o Bom Dia São Paulo com 8,8. O quarto lugar foi da TV Aparecida, com 0,2 de média, seguindo pela Band também com o mesmo número. No comparativo com as 4 segundas anteriores, em que a faixa horária do Bom Dia Esperança era ocupada pela extinta edição matinal do SBT News, SBT News Manhã, o Dave aumentou os números do SBT em 11%. A terceira colocação já era corriqueira para o SBT nesse período, considerando apenas esse dia da semana. A emissora comandada pela Daniela Berutti realmente não ficou à frente da Record na
segunda-feira desde o dia 5 de maio e na sequência depois do primeiro impacto veio o Bom Dia e Companhia, e a repercussão dos dados de audiência mostra que a Record conseguiu se reafirmar como vice-líder na faixa das manhãs, aproveitando essa fragilidade do SBT, né, com o Fala Brasil e também o Hoje em Dia, além também dos primeiros minutos do Balanço Geral. O canal da Barra Funda registrou um crescimento notável de 51% em comparação às 4 segundas anteriores. Então, assim, essa expansão na audiência foi suficiente para poder elevar a média da Record de 3 pontos para 4 e consolidando aí a sua posição no horário das 9 até as 11. Essa consistência dos programas da Record, que misturam jornalismo, entretenimento, parece ter atraído o público que o SBT infelizmente não conseguiu reter nem no ano passado com o Chega Mais. O Bom Dia e Companhia, por outro lado, apresentou uma queda alarmante nos seus índices de audiência. O Bom Dia e Companhia teve uma média de 2,8. Isso mesmo, 2 pontos. Essa redução significativa revelou que a atração de volta com o Patati Patatá não foi capaz de manter a competitividade que o SBT esperava na faixa das manhãs. A perda de quase 1/3 do Ibope equivale a 29%, então demonstra a dificuldade do programa em se conectar com o público infantil, que não é o alvo atualmente. Poucas crianças veem televisão, né? E eram dos pilares antigamente. Essa queda no Ibope do Bom Dia e Companhia não apenas prejudicou a própria atração, mas também teve um efeito dominó na programação subsequente do SBT. O Alô Você, apresentado por Luiz Bate, recebeu a audiência em um patamar extremamente baixo, com apenas, e chegou a marcar em alguns momentos ali o Bom Dia e Companhia 1 ponto, 1,9, 1,5, meio ponto. Então essa entrega fraca reflete como a escolha de você inserir Patati Patatá com Bom Dia e Companhia na faixa matinal não foi bem sucedida e acabou comprometendo a fluidez da grade da emissora. E como foi a audiência do Alô Você? Bem, segundo o site TV Pop, de volta ao ar depois de quase 5 meses fora da televisão, e ele falou que eu não ia fazer mais jornalismo, mas acabou não resistindo. O Bate não fez milagre no primeiro dia. A primeira edição do Alô Você até conseguiu melhorar os índices aí da faixa de exibição ali do seu horário, de 11 até as 1 da tarde, mas o jornalístico não conseguiu superar a Record em nenhum minuto da sua exibição. Convocado para uma edição especial do Balanço Geral, que entrou muito cedo, a Record antecipou muito o Balanço Geral para poder, enfim, não perder para o Bate. Às 10h53, o Herendo Passanha garantiu a vice-liderança em todos os minutos do confronto com o ex-apresentador do Cidade Alerta. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo obtidos pelo site TV Pop revelam que o Alô Você marcou 3,2 de média e garantiu a preferência de 9,9% dos televisores ligados aí na principal metrópole do país. Na comparação com as 4 segundas anteriores, em que a faixa do telejornal era ocupada pelo primeiro impacto, ali com aquela faixa de fofocas, com o Marcão e com o Felipe Campos, o Luiz Bate conseguiu incrementar os números da rede, que marcava 2,6. Então ele aumentou a audiência nesse horário em 22%. A Record, que antecipou toda a sua programação matinal e apostou em uma maratona de 5 horas do Balanço Geral para poder frear o seu ex-contratado, garantiu a vice-liderança com 4,7. As novidades trazidas pela emissora, que mudou os horários do jornalístico Fala Brasil e também do Hoje em Dia, deram certo. A média da Record cresceu 21% no comparativo com as 4 segundas anteriores, em que o horário era totalmente ocupado por Eliandro Passaia. E além do Alô Você, o SBT também passou a exibir a sua novela infantil, A Caverna Encantada, de tarde, como nós comentamos. Exibição às 1h45, 15 para as 2. E a audiência, olha, foi muito ruim. Nem quase um ano de exposição prévia na faixa nobre foi capaz de evitar uma performance desastrosa para a Caverna Encantada, deslocada agora para a faixa da tarde, sobre a promessa da abertura, né, da faixa nobre para as novelas adultas, e agora as novelas infantis vão ficar fixas
possivelmente agora de tarde. E realmente a audiência aí voltou a se reafirmar como o maior fracasso do canal desde que seu departamento de dramaturgia em 2012, né, em que passou a se focar, né, exclusivamente ao infantil, né, com o Carrossel, que foi um sucesso. Os dados prévios de audiência, de acordo também com o site TV Pop, revelam que o capítulo da nova fase, da nova exibição da novela À Tarde, A Caverna Encantada, teve 3 pontos de média e foi sintonizado por apenas 7,5% das TVs ligadas na principal metrópole do país, na sua faixa de exibição ali de 1h48 até as 10h03. No comparativo com as 4 segundas anteriores, em que o horário foi ocupado pela novela mexicana Quando Me Apaixono e também por Chaves, o folhetim de Iris Abravanel afugentou 16% do público. O canal, fundado por Silvio Santos, foi a única que perdeu público em meio aí a uma segunda-feira, gente, em plena segunda-feira típica, marcada aí por números acima do normal na Globo e também na Record. Então a primeira parte, por exemplo, da Globo, do Jornal Hoje, e também os primeiros minutos de História de Amor, marcaram 11,3 de média. Então incrementou seus números em 3% na comparação com as 4 segundas anteriores. A Record, com a maratona, né, de balanço geral estendida, com medo do bate, pontuou 6,2 e teve um crescimento de 4%. A Band, em quarto lugar, marcou 1,4 com Os Donos da Bola e também O Melhor da Tarde. A Caverna Encantada, vale lembrar, não vai deixar de ser transmitida nesse momento de exibição até o seu fim na faixa nobre. Então, até a próxima mudança na programação, a novela vai ter capítulos inéditos durante a tarde e à noite vai ter a reprise do que foi exibido de tarde. A incapacidade de você manter o público na faixa matinal fez com que o SBT perdesse terreno para suas concorrentes diretas. Um dos fatores que explicam o fracasso do Bom Dia e Companhia com Patati e Patatá é a mudança no comportamento do público infantil, gente. As crianças, que antes eram uma audiência cativa dos programas matinais de televisão, estão cada vez mais, né, migrando para o quê? Para o streaming, que são serviços ali como YouTube, como Netflix, como Disney Plus. Então oferece um conteúdo sob demanda com ampla variedade ali de desenhos animados e também programas infantis que podem ser acessados a qualquer hora, a qualquer momento do dia. Então, como eu já falei, essa flexibilidade é um grande atrativo que a televisão tradicional hoje tem dificuldade em competir, especialmente em horários fixos, como o das manhãs. A mudança nos hábitos de consumo de mídia pelas crianças não é um fenômeno isolado, mas é um reflexo aí de como e também de uma transformação muito grande no mercado audiovisual. A televisão aberta, que por anos foi a principal fonte aí de entretenimento infantil no Brasil, agora está enfrentando a concorrência direta das plataformas digitais. A Globo, ela sempre foi muito à frente, né, do seu tempo. A Globo foi a primeira, não sei se foi uma das, enfim, pioneiras, mas assim, em televisão aberta foi a primeira a ter um streaming, que foi o Globoplay, que foi lançado em 2016. Ninguém sonhava, até mesmo ninguém imaginava que o streaming e hoje ia estar rivalizando e até sendo medido pelo Ibope naquele tempo. E a Globo foi lá e lançou o Globoplay. A Globo também foi a primeira a encerrar com a TV Globinho, que muita gente até hoje reclama, mas se tivesse no ar hoje na Globo, ninguém ia assistir. Então a Globo sempre foi muito à frente. E o Silvio sempre insistiu nessa exibição de desenhos infantis. Só que chegou um momento realmente que ficou impossível você manter. Porque primeiro que não dá retorno. Então não adianta você manter um programa ali no ar se você ter, enfim, retorno financeiro. O SBT atualmente, segundo informações, está precisando mais de dinheiro do que de audiência. Claro que a audiência é fundamental, né? Mas ultimamente está assim. Mas o Alô Você com o Bate, realmente eu gostei demais do programa. A primeira edição, bem dinâmico, bem diferente. Um programa que, como a gente pôde ver no Ibope, tem tudo para poder crescer. Eu acho que foi o único programa, assim, a única novidade do SBT que fez a Record se mexer. Então, se o Bate, que realmente tem um grande apelo em São Paulo, fez a Record se mexer, ou seja, fez a Record
antecipar o balanço geral para poder, enfim, porque essa faixa de final do Hoje em Dia e também início do balanço geral é uma parte ali muito, digamos, como de mudança de público. O público do Hoje em Dia está saindo para a entrada do público do balanço geral. Então, de 10 ali até as 11, é uma parte em que o SBT colocou estrategicamente o programa do Bate. E a Record percebeu isso, tanto que hoje em dia acabou 10h50 e o balanço geral já começou, porque é uma parte muito frágil. E o SBT sabia disso e a Record também sabia. Então, é por isso que eles anteciparam o balanço geral. Não sei se isso vai ser de forma definitiva, porque o Bate realmente tem um nome muito forte. Ele é um cara realmente de nome, ele fez seu nome na Record e foi o primeiro programa, a primeira novidade do SBT que fez a Record se mexer. Porque quando estreou o Chega Mais, né, aquela revista, a Record não fez modificação nenhuma, só fez uma chamada ali e tal, mas o Patati Patatá com o Bom Dia e Companhia não tem jeito, gente. Teve 29% de queda. Na audiência do SBT no horário do Bom Dia e Companhia, a baixa audiência é um sinal claro de que a estratégia adotada não foi eficaz. A emissora, que historicamente teve sucesso com esses programas infantis, como o Bom Dia e Companhia, nas suas versões anteriores, eu acho que ela está subestimando as mudanças no comportamento aí do público. Então, essa perda de espectadores para a Record mostra que a concorrência está mais preparada para poder atender as demandas do público matinal, que não inclui apenas crianças. E muita gente também citou que o Bom Dia e Companhia está muito infantilizado, que nem as crianças estão interessadas ou estariam interessadas em acompanhar um programa muito infantilizado. A comparação com a Band, ali, que registrou apenas meio ponto de audiência no mesmo horário, mostra que o SBT, que embora tenha tido um bom desempenho com o Alô Você, na parte do Patati Patatá é um desempenho ruim. Mas ainda está à frente da Band, porque nem mesmo com a Band, com o Bora Brasil, que realmente também foi um formato que passou por modificações, nem mesmo com o Bom Dia e Companhia em baixa fez a Band crescer no horário. Porque o Bate, olha, foi guerreiro. Receber com 1 ponto e conseguir crescer para 3 pontos e um 3.4 naquela faixa ali, realmente o cara foi guerreiro. Mas é questão de tempo, gente, realmente para o Bate se consolidar na vice-liderança, tá? Ele tem realmente quilate para isso, se a equipe se focar bastante em matérias aí, né, sem focar muito na apelação, porque a Daniela Beruti não quer isso, ela mesma falou que não quer, né, que fica explorando muito ali, né, determinados tipos de, enfim, situações, né, igual o Alô Juca lá da Bahia, tem tudo para dar certo. Se a Record não se movimentar, vai acontecer o mesmo que ocorreu lá na Bahia, com um balanço geral lá com o Bocão, que perde pro Alô Juca. Entende? Então, realmente aí, a nova programação do SBT, a primeira parte da nova programação estreou, tá? Bom Dia Esperança com o Davi Leonardo, Bom Dia e Companhia também com o Patati Patatá, que teve uma audiência muito baixa, o Alô Você com o Bate, e agora em breve aí, possivelmente em 9 de junho, vem a estreia do Aqui Agora, com o Felipe Macedo e Dani Brandi. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Vocês acham que esses programas aí foram bem? Qual é a sua opinião sobre Bom Dia e Companhia? Gostou? Acha que deveria ser retirado do ar? Acho uma ideia errada colocar o Bom Dia e Companhia de manhã ou trazer de volta esse formato achando que as crianças ainda assistem? E o Alô Você com Bate, vocês gostaram? Qual a opinião de vocês? Bem interativo, bem informativo, prestação de serviço, sem focar muito naquele tipo de notícia sangrenta? Muitas afiliadas, né, da Record ficaram temerosas com essa possibilidade de antecipação do balanço geral, porque não tinham condições, né, de ter conteúdo para mais tempo. Né, e tem muitas afiliadas aí da Record que só por Deus, não só, né, todas as afiliadas, né, todas as principais emissoras, elas são deficitárias, não só da Globo, né, porque a Globo é líder, também até as afiliadas da Globo também tem dificuldade. Tem uma afiliada da Globo aqui no Rio, que é a InterTV. Gente, chega a dar assim, vergonha você ver, você olha assim um jornal com problema técnico, a transmissão do jornal com problema, com som estourado, e você olha, nossa, nem dá pra, assim, você olha e você nem consegue, tipo, pensar que é da Globo. Então todas as afiliadas, né,
do SBT, da Record, da Band, elas têm ali dificuldade. Então essa queda no Ibope do SBT, sem dúvida alguma, torna o canal menos atraente para o mercado publicitário. Então essa situação do SBT é o lembrete de que o sucesso na televisão depende de uma compreensão profunda do público e também das suas preferências. Então, assim, muitas pessoas acham que antes com o Silvio Santos não tinha modificações, que não... Gente, o Silvio era pior que a Daniela. Se hoje a gente tem essas modificações aí, essa má estratégia, com o Silvio era pior, porque não tinha diretor. Era o Silvio que mandava. Ele era o diretor, ele era o dono e era o diretor. Mas agora que as filhas estão no comando, parece que elas não podem errar. Parece que, tipo assim, tem que ter uma liderança perfeita. Mas não, eu acho que elas estão se permitindo errar e, como a Daniela falou, e consertando. Porque, pelo menos, elas merecem o mérito pela tentativa. A gente critica, a gente comenta, a gente vê escolhas erradas, mas são escolhas que podem ser certeiras ou até erradas em algum momento. Hoje você vê o Bom Dia e Companhia abaixo, mas pode ser que em algum momento ele cresça, né? Enfim, o importante é que elas estão tentando. Poderiam muito bem todas as filhas largar a mão do SBT, vender o canal aí para alguém, para um grupo e viver do dinheiro da herança, porque elas têm condições para isso. Tem uma herança gigantesca, todas as 6 filhas, mas não, elas estão lá, né, no meio, botando a cara para bater, assumindo esse pepino gigantesco que é você cuidar de uma emissora de televisão que é muito difícil, tá? Principalmente aqui no Brasil, né? Então, vamos dar uma diminuída nas críticas com as filhas do Silvio, tá? Porque com o Silvio era muito pior. Então não dá para você dizer que um programa é um fracasso só porque ele teve uma audiência baixa ou uma audiência mediana nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Tudo é questão de tempo, então é necessário você deixar o programa ali no ar. É isso, minha gente. Tá dada a informação aí da nova programação do SBT que foi lançada. E eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre o Alô Você, o Bom Dia e Companhia com Patati e Patatá e também o Bom Dia Esperança com David Leonardo. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem todos vocês. Até a próxima e siga a gente no Instagram, hein? @BastidoresDM. OFC.